Para quem não me conhece, para quem está chegando aqui agora, eu sou a Fran do Dondoquinhas Laços e do Dondoquinhas Ensina. Eu ajudo mulheres como você, comuns, a faturarem de 3 a 5 mil reais por mês com o artesanato. E hoje e sempre eu procuro trazer aqui para vocês temas que eu vivo no cotidiano do ateliê. Já estou nesse ramo aí há quase 7 anos, estou indo para 7 anos, 6 anos, vai, para não roubar. E tenho aí hoje quase 900 alunas, 800 e tralalá, quase 900. Eu convivo com as queixas, com as dores, com as vitórias delas. É muito legal. Então, tenho muita experiência para trocar com vocês. E sempre eu procuro trazer aqui temas que eu observo junto com elas. E esse tema de hoje, sobre a Artesã Coruja, foi justamente de uma conversa que eu tive com uma aluna há pouco tempo. A gente estava conversando e ela me chamou para me contar do resultado dela. Ela já ultrapassou a faixa preta, ou seja, ela já está ganhando acima de 6 mil reais, porque a faixa preta é a partir de 5 mil, mas ela já está ganhando acima de 6 mil reais. E aí a gente estava conversando um pouco e eu disse a ela que chega um momento que a gente precisa repensar as estratégias, né? Então é sobre isso que eu vim falar aqui com vocês, sobre corujar, sobre varar à noite, sobre trabalhar madrugadas, né? Quem nunca? E quem não faz? Muitas de nós. Não fiz muito, já falei isso para vocês aqui, para quem já me conhece, mas já fiz sim, né? E se precisar eu farei de novo, não tem problema. O que não pode é ser rotina. Então, eu queria começar do começo, porque assim, às vezes pode parecer que não tem vida. Eu ouvi esses dias até uma pessoa bem conhecida falando isso, que trabalhar com artesanato é muito sofrimento, que é difícil, que é dias e noites sem dormir, que trabalha demais, que nem uma maluca, que não tem todo esse resultado, que até nós aqui falamos para vocês que tem. E hoje não tenho só eu, tenho mais um monte de aluna que fazem esse resultado, né, acima de 3 mil reais, um montão mesmo. Então eu já vi isso por aí, né, das pessoas se lamentarem. E tá tudo bem, eu sei que pode acontecer com muita gente mesmo isso, né, ser o sofrimento, ser difícil, a pessoa se matar. Eu sempre falo com vocês aqui sobre a Ju e a Josi, são muito amigas minhas. Eu ia falar da Josi agora. Eu ia falar, gente, a Josi mesmo já passou por isso, a gente já conversou sobre isso, eu e ela. Porque houve um tempo em que era mais ou menos assim, tipo, escrava do trabalho. Mas isso é uma questão de ajuste de estratégia. Então é por isso que eu vim aqui conversar com vocês, né? Tudo é questão de estratégia, tudo é questão de como a gente leva o nosso negócio, tudo é uma questão de inteligência administrativa. E vocês precisam abrir a mente para isso, tá? Então vamos lá. Vocês estão lá, começando, primeiros pedidos, primeiros clientes, formando a base de clientes que o professor Júlio ensina lá no Dondoquinhas Ensina. E no começo, a gente pega pedido o que aparecer, né, minha gente? Eu pegar o que viesse. Vocês não estão entendendo, não. Eu nunca vou esquecer que uma vez eu passei quase uma semana para fazer uma coroa. Era uma coroa de feltro com strass e pérola. Eu acho que eu nem tenho foto mais dela, ainda bem. Gente, eu levei quase uma semana. Cobrei um valor que para mim na época era caro, só que ao mesmo tempo não valia a pena, porque eu fiquei muitas horas em cima daquilo, mas enfim. A gente se submete, você vai se submetendo, porque você precisa ganhar clientela, porque você precisa faturar, porque você precisa virar o mês com lucro no seu caixa, porque você quer que o seu negócio dê certo. Então é muito comum. Você vai aceitando todos os pedidos e tal, e as coisas demoram um pouquinho para fluir. Então essa é a fase inicial, quando você está lá no começo do seu negócio. Depois do seu negócio, ele começa a criar corpo. Então, os pedidos já começam a aparecer mais. E você fica naquela sede de pegar todos, porque você não quer perder. Afinal de contas, você não quer chatear o cliente, você não quer baixar seu faturamento, você quer atingir uma meta maior de faturamento. E aí você começa a se ver mais enrolada do que nunca. É isso que acontece, não tem jeito. A gente quer atender todo mundo. E você começa a trabalhar mais. E cada vez mais. Não tem jeito, é assim que é. Quando eu falo para vocês do faturamento de 3 a 5 mil reais por mês, muita gente já me perguntou, mas sozinha fazer esse valor? Sim, sozinha fazer esse valor. Se tivesse que ser com uma equipe, eu não faria essa promessa de que é de 3 a 5 mil reais por mês trabalhando com o seu artesanato. Eu diria, tem uma equipe e fatura de 3 a 5 mil reais, entendeu? Então é sozinha, é totalmente possível.
É tudo uma questão de estratégia, como eu sempre falo aqui para vocês. Mas vamos voltar para a artesã que está lá no começo, né? Ela começou, poucos pedidos, você vai aceitando tudo que vem. Eu até aconselho as minhas alunas, né? No início vem, gente manda foto de laço da concorrente, da vizinha ou da laceira famosa, você tenta fazer, corre atrás para fazer, dependendo das circunstâncias, às vezes compensa ou não, mas a gente tem que sempre avaliar. Coisas que depois que a gente atinge um certo nível, vamos dizer assim, você não tem mais como fazer, porque você acaba perdendo mais tempo para atender aquele laço específico do que você gastaria para fazer laços que já estão no seu line-up de produtos, da sua produção. Então, quando você atinge um patamar mais alto, você começa a dispensar alguns tipos de pedidos. Então, são fases que nós vamos passando dentro do ateliê, é super comum, né? E essa questão de trabalho, ela vai ficando cada vez mais complicada. Nós decidimos empreender em casa justamente para quê? Para trabalhar próximo dos filhos, para ter mais qualidade de vida, para sermos mais independentes, para não ter aquele compromisso do trabalho, de horário, para ter um faturamento legal. Nós trabalhamos por isso, né? Nós estamos aqui por isso, vocês vêm sempre me assistir por isso. Só que o que acontece? Começa a virar um martírio. E é muito verdadeiro isso. Eu acho que toda artesã madura, no sentido de maturidade do negócio, passou por isso. E aí aquilo começa a pesar, você começa a dormir menos, começa a querer varar madrugada, começa a querer trabalhar até muito tarde, começa a querer abraçar o mundo e ver que não consegue, aí aquilo te estressa, você atrasa o primeiro pedido, depois atrasa outro, e isso vai virando uma bola de neve, né? E acaba virando um sofrimento. Então, a minha intenção de vir aqui hoje falar para vocês sobre a artesã coruja não é dizer assim, olha, você que está aí, artesã coruja, corujando nas madrugadas, você está totalmente errada, não pode fazer isso, é errado. Não, não é isso. O que eu quero que você entenda é que isso não precisa perpetuar. Ou seja, você pode viver essa fase, mas você precisa ter inteligência administrativa para começar a mudar essa realidade. A Josi mudou, eu mudei. E vocês também podem mudar. Mas isso requer algumas atitudes. Vocês podem, por exemplo, precisar contratar alguém, treinar alguém, que é algo que eu vou falar com as minhas alunas agora, porque tem muita gente já ultrapassando a faixa preta, que é o faturamento de R$5.000, e começa a ficar inviável trabalhar sozinha. E aí, às vezes, a gente fica achando que contratar alguém é errado. Ai, mas ela vai me copiar. Ai, mas daí ela vai montar um negócio de laço também. Ai, mais. E é uma cabeça, é uma mente pequena. Nós temos que saber que para o nosso negócio crescer, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E tem que arriscar, não tem jeito. Ai, Fran, mas é fácil falar porque a Lena é sua sogra. Ok, é verdade, eu dei muita sorte dela ser minha sogra, ter dado muito certo, mas eu também tenho uma terceira pessoa que vem me ajudar aqui e não é da minha família, mas é uma pessoa que eu confio, uma pessoa íntegra. Vocês vão ter que fazer isso. É um processo seletivo, como se fosse uma empresa, né? Aliás, é uma empresa. Então, às vezes, é hora de vocês contratarem alguém, fazer aí as contas do que vale a pena, do que não vale a pena. É uma das coisas que vocês vão ter que pensar, contratar alguém ou mudar a estratégia de posicionamento de mercado, que também é uma opção. Ou seja, você passa a vender os seus produtos por valores diferentes, você passa a posicionar o seu produto de uma outra forma, você passa a trocar os seus clientes, alguns clientes, você passa a atender um outro público, e aí você vai trabalhar menos e faturar a mesma coisa, né? Semelhante, você vende menos, mas você não vai ganhar no volume, você vai ganhar no valor, entende? Então essa é uma possibilidade também. Então, a minha intenção de vir aqui hoje falar para você é assim, existe uma saída para a artesã coruja, é uma saída estratégica, é uma saída que deve ser pensada e planejada. Vocês precisam se planejar e se organizar para fazer essa mudança, para fazer essa transição e passar a ter vida novamente. Porque não faz o menor sentido você escolher viver do artesanato para viver próximo da família e tudo aquilo que vocês estão cansados de saber e de repente perder tudo isso para o seu trabalho e virar uma escrava do trabalho. Aí está totalmente errado, né? E ao mesmo tempo, nós não queremos perder o faturamento, nós não queremos perder clientes, nós não queremos perder vendas. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa mudar os planos, precisa reajustar o caminho, precisa tomar novas decisões que vão levar a gente para o mesmo caminho,
né? Só que o veículo só que vai mudar. O destino é o mesmo, mas o veículo vai mudar. E eu estava conversando isso com essa minha aluna agora, porque ela já está com a agenda ela já bateu 6 mil agora em julho, está com a agenda de setembro, de agosto fechada, e está querendo fechar de setembro já, de tanto que ela vendeu. E está assim sobrecarregada. Aí eu falei, olha, agora é hora de você começar a pensar em novas estratégias para o seu negócio, fazer uma transição, um período de transição, para você começar a ter vida, começar a se dedicar para sua família, começar a colocar um horário para trabalhar. Hoje, inclusive, era um dia que eu queria estar aqui com a camiseta que eu ganhei da minha amiga Glaze, do Jornada Produtiva. Quem não conhece o Jornada Produtiva, sigam. A Glaze dá dicas preciosíssimas para vocês que trabalham em home office, como eu, para organizar o dia a dia, para organizar a rotina de trabalho. Então eu queria vir hoje com a camiseta da Jornada Produtiva para dizer para vocês que o segredo de vocês não virarem escravas do trabalho e de vocês não virarem artesãs corujas eternas, que isso que é o problema, é vocês terem uma rotina organizada, é vocês terem uma empresa com um planejamento estratégico alinhado com essa sua atual situação de atendimento de clientes, enfim, e vocês precisam reorganizar a produção, reorganizar alinhamento de produto com posicionamento de mercado. É isso que vocês precisam fazer. Vocês não precisam passar a vida de artesã sendo artesã coruja. A vida de artesã, o nosso negócio, ele não precisa ser pesado e sacrificioso, não sei se existe essa palavra. Eu quero dizer que a gente não precisa sofrer, a gente pode ter inteligência administrativa para resolver essa situação. Outro dia eu estava falando aqui com vocês sobre esse sucateamento dos produtos que eu vejo por aí, né? Essa prostituição que está à venda, os preços dos laços. Esse é um dos fatores, né? Então a pessoa vende laço tão barato para ganhar em cima de cada laço R$2, R$3, que ela acaba virando escrava mesmo. Por que vai acontecer? Vai vender, né? Ela vai acabar vendendo, só que ela vai vender e trabalhar que nem uma maluca, que nem uma louca, ficar sem cabelo, sem cortar unha, sem passar batom, com olheira louca, e não vai faturar nem R$1.000. Por quê? Porque o ticket médio de lucro dela é muito, muito baixo. Isso não é inteligente, gente. Isso não é inteligente. Então, além de você prostituir o mercado, estragar o mercado de quem está trabalhando com preço justo, razoável, né, com uma margem de lucro boa, você ainda está se prejudicando, porque você está se escravizando, porque ninguém merece, gente, trabalhar o que a gente trabalha para ganhar nada. Não pode, vocês precisam aprender a enxergar os custos de vocês, calcular o lucro que vocês querem, precificar da forma correta, para não virarem escravas do trabalho de vocês, e também para não estragar um mercado que está aí tão bom. Quanto mais nós tivermos inteligência administrativa, todas nós, artesãs, melhor vai ser o mercado para todas nós. É uma coisa assim, às vezes é um pensamento meio mesquinho e meio individualista mesmo, só que é limitado, né? Não é inteligente você achar que você vai vender um laço tão barato e você vai falar, nossa, eu sou espertona, eu tô vendendo mais barato que todo mundo, vou rachar de vender, vou enfiar todo mundo no bolso. Tá errado. Às vezes, a sua concorrente que tá vendendo 1/5 do que você vende, está faturando mais do que você. Por quê? Porque ela sabe se posicionar, ela sabe o valor do trabalho dela. Então, isso também é uma das coisas que prejudica demais o nosso mercado. E tem muita artesã corujando por causa disso, porque não sabe precificar, não sabe dar valor para o trabalho que faz, né? E aí acaba virando escrava do negócio. Então, essa é uma das coisas que também prejudicam. Lembrando mais uma vez, gente, que não é o caso de todo mundo, tá? Eu também já corujei, Josi já corujou, a Ju, gente, muito. Me lembro quando a Ju estava pegando uns pedidos grandes de atacado, virava à noite, muito, ela funciona ainda melhor. Eu lembro que ela me dizia que trabalha melhor à noite, só que acaba virando... O que acontece? Vocês sabem que a Ju fez uma cirurgia pouco tempo atrás. Ela passou por uma cirurgia séria, né? Assim, não era nada muito grave, mas eu fiz uma cirurgia de médio porte, a saúde comprometida, né? E a gente conversou muito sobre isso, porque, para quem não sabe, Ju é a Ju da Mimos da Nick.
A gente conversando, ela fazia muito isso, virava muita madrugada, muita coisa, e aí, de repente, a saúde cobra, né? E ela disse para mim, Aí ela foi muito inteligente, ela falou, vou diversificar os meus negócios, vou aproveitar a minha influência, vou ensinar, vou vender os meus materiais, enfim. É uma estratégia de negócio que ela usou, aproveitando a autoridade que ela tem, nós sabemos, para diversificar os negócios e então mudar essa realidade. E ela conseguiu mudar. A Josi também, né? A Josi já faz mais tempo que ela estabeleceu um horário de trabalho. Então, a Josi trabalha até às 18 horas, depois disso ela é da Lorena, do Jailson e da família. E dela, ela faz o que ela gosta. Enfim, eu estava até conversando com o Marcelo sobre isso esses dias, sobre a gente fazer as lives em horários diferentes também. Por quê? Porque eu sempre estou fazendo live com vocês aqui à noite, e isso acaba que faz o quê? Eu deixo a minha família para vir aqui. Eu amo estar aqui, claro que eu amo, para mim é um prazer, eu venho sempre. Mas até que ponto eu estou sendo coerente? Então a gente conversou um pouquinho sobre isso. Talvez eu faça ajustes nos horários das minhas lives. Tudo por quê? Pensando em ter vida, pensando em tudo aquilo que eu falo para vocês, né? Na qualidade de vida que a gente tem que ter, no propósito de tudo isso, né? De quando tudo isso começou. Eu não posso esquecer da minha história. Vocês não podem esquecer porque vocês começaram a trabalhar em casa, a trabalhar no próprio negócio de vocês, tem um propósito. E eu tenho certeza que a maioria de vocês foi para ficar perto dos filhos, para independência financeira, para ter mais vida, para ter liberdade, para não ficar presa a horários, para ter um faturamento legal, né? E tenho certeza que não foi para virar coruja e ter olheiras profundas de não dormir. Então, eu vim aqui hoje para falar sobre isso, porque eu achei que era um tema legal, que é muito importante a gente olhar para isso, né? Olhar para o nosso negócio hoje, fazer uma autoavaliação e falar assim, tá, será que eu tô já uma artesã coruja perpétua? Porque tá tudo bem se você tiver artesã coruja, se você tiver uma fase de transição. Agora, vamos supor que você já está aí há meses arrastando essa situação, né? Tá errado. Você começou a ficar assim nessa situação, um mês, minha amiga, você já tem que começar a mudar, você já tem que começar a tomar providências, né? Até porque uma mudança, por exemplo, de posicionamento de mercado, uma mudança de posicionamento de produto, ela não é do dia para a noite, você precisa construir isso. Então, vocês já precisam começar para ir aos poucos acostumando o seu público, trocando até um pouco o seu público, para você fazer essa mudança. Mas não é do dia para a noite, então você não pode ficar corujando durante tanto tempo. A desorganização, ela compromete tudo, percebe? Além dela comprometer a sua entrega, a sua pontualidade, a sua saúde, porque você vai ter que trabalhar corujando, né? Atrapalha demais o crescimento da sua empresa. A desorganização não colabora com nada, gente, nada. Eu trabalho com tudo muito organizado, trabalho com tudo muito planejado. Hoje em dia está bem difícil para eu atender as minhas clientes, eu confesso, mas estou aí numa fase de transição, dando aqui as laços para ver se eu consigo mudar a forma de atendimento, para não comprometer o atendimento com as minhas clientes. Então, vocês precisam ficar atentas a isso. Se o problema está na desorganização, bora começar a organizar. Bora começar a organizar a produção, bora começar a organizar os pedidos, organizar os materiais para ficar mais fácil de usar, organizar pedidos de material para não acumular pedido de laços que atrasam porque o material não chegou. Tudo isso requer planejamento, tá? Vocês precisam se planejar. Eu acho que corujar por falta de planejamento é a pior das corujas. Porque tem coruja que coruja porque está sobrecarregada de pedidos, muitos pedidos, né? É uma bênção. É tudo que a gente quer, na verdade, ter muitos pedidos, mas não pode sacrificar a saúde. Então, quando tiver sobrecarregados de pedidos, estejam atentas para as mudanças que vocês precisam fazer. Se o problema for desorganização, não preciso nem falar, né? Um beijo para todas vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.